nossa primeira aula, ela é mais o quê? Mais uma explicação sobre o que é o yoga, qual que é a nossa perspectiva de yoga, qual que é o caminho, tá? De aprofundamento que a gente buscou nesse curso. E como eu falei para vocês no começo da nossa aula, o yoga ele é uma filosofia de vida, tá? Embasada em quê? Na natureza intrínseca do ser. Tá? Eu falei para vocês da relação da evidência científica, né? Então, por exemplo, o aspecto mais, vamos dizer, mais estrutural do yoga em termos de filosofia, nós procuramos o que era análogo a isso em relação ao que a gente tem de informação no Ocidente, dentro dos aspectos científicos. Cara, Jung, Carl Jung, né? Jung foi um discípulo de Freud, né? Um médico, psiquiatra, discípulo de Freud, que foi um cara genial, médico genial. Ele estipulou a ideia do inconsciente coletivo, tá? Ou seja, que toda a humanidade ela está interligada numa única mente. Tá? E todas as informações do passado, dos nossos ancestrais, de todas as pessoas, né, que vivem esse momento, e até das perspectivas daqueles que virão, estão no inconsciente coletivo. Então, por exemplo, a gente percebe que nesse momento, a nossa vida, tá? Desse caos que a gente está vivenciando, tal, a gente sente um peso, né? Por mais que você esteja bem, você está lá na sua casa, você tem ainda seu empreguinho, a gente está sentindo um peso, né? Isso faz parte do quê? Da vibração do inconsciente coletivo. Toda a humanidade está passando por esse processo, né? Então, de uma forma ou de outra, estamos todos conectados, né? Com todo o parâmetro. Então, todo o processo evolutivo da humanidade ele está registrado no que o Jung chamava de inconsciente coletivo. E no yoga, os mestres, né, de 5.000 anos atrás falavam dessa mesma forma, só que eles usavam um nome chamado de registro akáshico, o akasha, o quinto elemento, né? Que era o elemento que envolvia a alma, a essência de todos os seres humanos, né? E que toda a memória da humanidade está registrada nesse akasha, né? Nessa memória holográfica. Agora, olha que interessante, uma outra perspectiva, né? Hoje a ciência fala, né? Os geneticistas eles descobriram, através dos estudos do DNA, do RNA, que nós temos o quê? Um negócio que chama telômero. Telômero é uma parte do nosso DNA, tá? Então, nesses telômeros, olha que loucura, existe a memória de todos os nossos ancestrais. Então, eles chamam o quê? Que o telômero ele tem uma memória holográfica. Quer dizer, desde a época que a gente era lá, né, Pithecanthropus erectum, né, todos os nossos ancestrais primatas, né, a gente traz essa memória, né, dentro do nosso DNA e com o desenvolvimento desse DNA a gente tem um cérebro, né, que é um cérebro antigo, que é o nosso paleocórtex, e um cérebro novo, que é o nosso neocórtex, né, que é o cérebro do processo de evolução. Então, o que a gente quer dizer com isso? Tá? Que estamos todos interligados, tá? Que toda a humanidade está interligada, que qualquer ação que ocorra em qualquer parte do ser, de qualquer ser, tá? Isso vai nos interferir de uma forma ou de outra. Daí a necessidade de existir um método, um caminho para acelerar esse processo, vamos dizer, entre aspas, evolutivos do ser. Tá? Porque, na verdade, a gente, como a linha de psicologia, né, a gente não gosta de usar o termo evolução. Tá?
Toda vez que você fala evolução, parece que você está sendo preconceituoso, tá? Porque você está o quê? Dividindo, diferenciando, né? Estágios, né? Ah, nós somos mais evoluídos do que um animal, moramos num país mais evoluído do que outro, tá? Então, essa palavra evolução, ela é muito preconceituosa, né? Cada um vive num estágio, num estado que lhe pertence nesse momento. Tá? Então, a ideia do yoga, o que, que é? É um método, né, uma técnica, tá? Onde o praticante ele desenvolve uma espécie de uma enzima que vai acelerar, vamos dizer, esse processo de caminhada, de evolução dele em relação a ele mesmo. E a partir desse momento, você se torna uma enzima de catálise, de movimento para esse inconsciente coletivo, melhorando dessa forma a humanidade. Então, olha que interessante. Uma das frases célebres, né, de Gandhi foi o quê? Quer mudar o mundo? Você quer mudar o mundo? Mude a si próprio. Quando você muda, automaticamente todo o universo se transforma. Né? Então, o que ele quis dizer isso foi exatamente isso que eu estou falando. Né? Através de métodos específicos, você sofre um processo de catalisação. E, através desse processo de catálise, você interfere diretamente no processo de evolução da humanidade. Então, o yoga ele é muito mais profundo do que a gente imagina. Né? Ele é muito mais profundo do que você ficar com um corpão bacana, diminuir o processo de envelhecimento, retardar o processo de envelhecimento, estar bem fisicamente. Né? Então, isso aí é basicamente o quê? O atrativo do yoga. Né? Pois ele vai abrir perspectivas, janelas de extrema profundidade em relação ao olhar para si próprio.